Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma live aqui no Instagram do Primeira Descida. Hoje, mais uma vez, eu vou estar junto com o Victor Herman. A gente vai voltar a falar mais um pouquinho do draft da NFL, né, o que aconteceu. Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai falar de uma conferência de uma vez só. Deixa eu já colocar o Herman aqui. Que a gente espera só o pessoal começar a entrar e a gente já começa a falar um pouquinho. E aí, Herman? Beleza, beleza. Tá me ouvindo bem, mano? Tô sem fone. Quer que Tô eu te coloque ouvindo pra ser bem. melhor? Tá me Então, ouvindo tô bem? Então ouvindo. fechou. Beleza. Show? Bom, tava só Fechou. explicando para o pessoal, né, que a gente vai voltar a falar um pouco do draft hoje, né? Só Uhum. que hoje a gente vai focar um pouco mais na. A gente vai focar em uma conferência, né, que é a NFC Leste, para a gente também falar um apanhado mais geral, né? A gente sabe que nem todo mundo gosta de um time X ou um time Y, então para a gente não ficar falando de um time por vez, a gente vai fazer esse combinado, né? E a Por gente divisão, vai né? falar, e a gente vai começar com a NFC Leste. A gente já falou sobre o Green Bay Packers, mas a gente também vai falar sobre a NFC Norte. Só antes da gente começar, eu queria mandar um abraço para o Silas Gomes. A gente jogou junto na seleção paulista sub-20, né? Ele comentou dessa camiseta, de quando a gente jogou Da May junto lá Machine. na Big Machine. Então vamos começar. A gente separou as nossas anotações, nossas análises, para falar das 4 primeiras rodadas dos times, independente de quantas escolhas eles tiveram. E a gente vai fazer pela ordem que vai ser Dallas Cowboys, Filadélfia. Na sequência, a gente vai falar de Nova York e a gente fecha com o Washington Redskins, certo? É, certinho. Então eu vou deixar você começar, já que a gente vai começar falando do Dallas Cowboys, vou deixar você começar e falando um pouco sobre a primeira escolha e depois a gente vai conversando um pouco mais. Então, cara, eu acho que Dallas foi um dos vencedores desse draft, né? Principalmente no primeiro dia, porque alguns times foram errando bastante nas escolhas. Não errando, mas talvez preferências que talvez não tivessem nas. Os principais especialistas estavam dando como escolhas para os times anteriores ao time do Dallas. Então, numa 17ª escolha, você pegar um dos dois melhores wide receivers, acho que para mim era o melhor jogador disponível no board no momento, que foi o Sid Lamb. Eu acho que foi um estilo muito grande. É um cara que ele é muito rápido, muito bom corredor de rota, tem boas ramificações de rota, pode jogar também no slot também. Ele é muito ágil, com a bola nas mãos, ele é muito dinâmico. Ele consegue se desvencilhar dos tackles também. Até peguei uma estatística aqui que ele quebrou 26 tackles em Sim, 62 recepções, que dá mais ou menos um terço. Toda vez que ele faz uma recepção, ele está quebrando o é. tackle. E para um recebedor Então, isso é muito bom, né? A gente não tá falando de um running então, back que é um cara que é treinado realmente para quebrar a tackle. exatamente. E ele teve uma média de 11 recepções após, por média, por recepção, após a recepção de 11 jardas. Então, um cara que tem, por quebrar tackle, acaba alongando quantas jardas ele ganharia normalmente, né? Sim, eu acho que quando a gente estava tendo algumas discussões, acho que até a gente discutiu um pouco, né, sobre a comparação entre ele e Jerry Jeudy. Acho que a grande questão, que talvez seja a parte negativa do CeeDee Lamb, era a velocidade dele. Por não ser um cara, sim, mais rápido. O Jerry Jeudy é mais rápido que ele, até em todos os É, eu testes ele eu acabou se acho que provando mais o rápido, Jared né? Goodwin, ele consegue chegar na velocidade dele rápida, mais rápido, entendeu? Sim, Ele é muito mais explosivo, né? sim, e a verdade aqui a gente estava falando de um cenário onde provavelmente Dallas não esperava que o Sid Lamb tivesse e fez a opção certa que foi atacar o melhor jogador na board, Ele né? nem foi entrevistado pelos Cowboys, né? No Sim, caso. porque era o tipo de situação que não era esperado que ele tivesse ali. Meu único problema com ele é que, apesar de ele ser um cara que produz bastante, quebra bastante teco, ele não é o cara tão rápido após ele receber a bola. Então, eu acho que na NFL a gente sabe como isso é importante, até porque teoricamente a qualidade das secundárias melhora bastante. Então, eu acho que é uma coisa que ele vai precisar trabalhar um pouquinho, né? Mas assim, foi um steal da primeira rodada. Eu acho que Dallas fez certo, tinha que atacar realmente
essa necessidade. No dia 2, a equipe teve duas escolhas, uma na segunda e uma na terceira rodada. Na segunda rodada, o time atacou uma necessidade, que era secundária, mais precisamente foi atrás de um cornerback, que foi o Trevon Diggs, de Alabama. Foi uma ótima escolha também, na minha concepção, um cara muito atlético, um cara que tem um tamanho muito bom para a NFL e a gente sabe que isso é importante quando você vai encarar recebedores mais altos, principalmente em situações de red zone, ou quando você vai encarar um cara que, por exemplo, o Jerry Jeudy, a gente sabe que ele vai ser um cara vertical. Então você precisa de um cara que tenha velocidade, tenha tamanho para acompanhar o Jerry Jeudy. O único problema dele, eu acho que a agressividade que ele tem que ele tinha em Alabama, principalmente em marcação press, ele vai sofrer um pouco na NFL contra os caras que têm a mão boa, que são os caras que vão conseguir se desvencilhar dele muito rápido. Então eu acho que ele vai ter que aprender a, às vezes, não ser tão agressivo e aprender a fazer um jogo um pouco mais seguro e melhorar um pouco a cobertura dele em passes mais longos. A gente viu ele tomando algumas bolas nas costas em algumas ocasiões, exatamente porque ele é um cara muito bom para rotas mais curtas e a recuperação dele para uma rota um pouco mais longa ou contra caras mais rápidos é um pouco ruim e ele tem que trabalhar. Mas, mais uma vez, eu achei que foi uma boa escolha. Eu acho. Até a gente estava comentando, acho que o Xavier McKinney passou pelos Cowboys, até pelos Dolphins também, que é o seu time. Sim. Algumas vezes a gente deixou passar. Eu estava achando que poderia ser o safety, porque é uma posição que vem sendo meio negligenciada nos últimos anos pelo time dos Cowboys, né? Mas também a gente já até falando uma escolha já dos Cowboys no segundo dia, que foi o Reggie Robinson, né? Que eu vi umas histórias que ele pode jogar de safety também. E o Chidobe Awuzie, que já está no elenco, que ele também pode jogar de safety, que foi até uma surpresa para mim, que eu acho que ele não tem tamanho para safety, mas acho que dá para... Até pelo Byron Jones ter mudado de corner para safety, mas é uma questão de adaptação. É um cara que é skill, só que tem que ver se ele consegue desempenhar um bom trabalho, seja como corner, seja como safety ou nas duas, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E se a gente precisa de uma leitura mais apurada, somente do quarterback, né? E do backfield, as movimentações, enfim, até para ler se antever a jogada que vai acontecer do ataque e a reação ser mais rápida. Mas eu acho que por essa escolha do Reggie Robinson e também do Awuzie poder jogar de safety, talvez, e a adição do Haha, eu acho que pode... Ok, não ter chamado um safety aqui, beleza. Porque o Trevon Diggs, eu até estava comentando contigo que era um cara que estava de olho, eu acho que é um cara bom de pressão ali na scrimmage, né? Agora, como você bem falou, questão de entender como é a mudança da NFL, né? Como que ele vai se adaptar a essa mudança. Na segunda rodada e começo de terceira, a gente geralmente tem caras que ainda são mais pontos positivos do que negativos, né? Não é como a gente tivesse falando um cara de quinta, sexta rodada que tem uma coisa boa e precisa trabalhar todo o resto. O Trevon Diggs é um cara sólido que ele tem que melhorar algumas coisas para ele conseguir jogar nesse próximo nível. Na terceira rodada, o time atacou uma outra necessidade, que era melhorar sua linha defensiva, que foi o Neville Gallimore, mais um jogador de Oklahoma, né? Que o Cid lembra de Oklahoma. E o Neville Gallimore é um cara que eu gosto porque ele vem de anos muito bons em Oklahoma, apesar de Oklahoma não ter uma das melhores defesas do college. Sempre conhecido pelo ataque, né? É um cara muito forte e rápido para um jogador que provavelmente vai ser usado como defensive tackle. Como defensive tackle não, pode ser usado como nose tackle. Eu acho que essa velocidade vai ser muito importante para ele. Eu estava dando uma lida aqui um pouco sobre ele, né, a carreira dele em Oklahoma. Eu vi que ele teve alguns problemas com ganho excessivo de peso e isso atrapalhava um pouco o começo de temporada. Então eu acho que é uma coisa que ele vai precisar se policiar um pouco mais. Ele precisa melhorar um pouco o trabalho dele contra o passe ainda. Ele foi um cara que ele era muito bom gerando pressão contra o jogo terrestre. Era um cara que conseguia controlar bem até às vezes os double teams. Mas ele não era um cara muito refinado quando ele tinha que ir atrás do quarterback. Mas o bull rush ele é muito bom. Ele é um cara que sabe arrastar bem, mas ele não consegue não ter uma esgrima boa de braço, assim, né? Então acho que... Mas é um cara que, até pelo tamanho, até que você falou, a questão de peso, se ele souber controlar isso fisicamente, com alimentação e tudo mais, que é muito importante em qualquer esporte, se for um cara que quer aprender, ele vai ser um cara bom na NFL. Sim. Aí a gente vai pro dia 3, né?
que a gente vai falar das duas escolhas de quarta rodada que Dallas teve, né? Que foi o que você falou, Reggie Robinson II, que é cornerback de Tulsa, e o Tyler Bidiaz, eu não sei a pronúncia correta, mas Tyler Bidiaz, que era center de Wisconsin. Eu vou deixar você falar um pouco mais sobre o Reggie Robinson, porque eu gostei muito da escolha do Tyler de Biaz, e é um cara com muito potencial e que eu acho que ele foi uma grande escolha para o time, para a posição e da faculdade que ele vinha. Então, o Reggie Robinson, eu acho que como a gente comentou também, ele pode jogar como safety, pode atrapalhar ali, na verdade, acrescentar o box para atrapalhar o adversário, somente nas jogadas de corrida, né? Pode ser um cara que pode ser importante, alinhando como cornerback, mais de olho ali no box também para proteger corrida, enfim. Então, acho que é um cara que a gente pode olhar ele como safety, como a gente está vendo alguns especialistas colocando ele jogar como safety. Então é importante Dallas ter esses jogadores versáteis, né, no elenco para poder, dentro de campo, mudar algumas jogadas, enfim, sem precisar trocar, fazer troca de jogador e até deixar o ataque olhando, pô, ele mudou de jogador, a gente pode mudar também aqui algumas coisas, enfim, é um cara importante nisso. Agora o center de Wisconsin que você vai falar, eu também adorei a escolha, cara. Adorei a escolha. Eu acho que durante todo o processo, as poucas vezes que a gente falou sobre o draft, eu sempre deixei muito claro que o melhor center da classe era o César Ruiz, que acabou saindo na primeira rodada para os Saints, e que a disparidade entre ele e o restante da classe era muito grande. Porém, o Tyler de Wisconsin, ele é um cara que se mostrou muito sólido. Eu acho que meu grande problema com ele é a questão da proteção ao passe. Eu acho que ele fica devendo ainda um pouco nisso, mas é um cara muito bom. Para quem não sabe, o Wisconsin produz jogadores de linha ofensiva muito fortes, é uma escola muito tradicional, até pelo potencial de jogo terrestre que ele Travis sempre Frederick pede. de lá, né? Exatamente. Tinha necessidade, porque o Travis Frederick se aposentou, né? Ele voltou depois da doença que ele teve, que ele ficou um ano fora. Ele voltou para mais um ano, mas realmente ele falou que não estava tendo mais condições de jogar, então ele acabou optando pela aposentadoria. Foi um bom cara no começo, durante a quarta rodada. Não sei se ele chega para ser titular, mas eu acho que é um bom jogador. E acho que de Dallas aí a gente para por aí, né? Que a gente vai focar nas quatro primeiras rodadas. E aí agora a gente vai para Filadélfia, que Filadélfia antes do draft começar tinha algumas necessidades como recebedor, linebacker, precisava de secundária também nas duas peças. E a equipe começou com o Jalen Reagor, receiver de TCU. Então, cara, era uma prioridade do draft, como você bem comentou agora, mas eu acho que pode ser que existem jogadores melhores no draft para eles fazerem escolha. Mas o Reagor é bom, é explosivo, na sua forma física, né? Até dou uma olhada nas estatísticas, mais de 50%, mais da metade assim, das recepções, 51%. Do ano passado foram para mais de 15 jardas. Então você tem um running back, um tight end que se acostumaram a receber tantos passes na temporada passada, jogadas curtas, enfim. Você tem um jogador aí que ano passado, no college, recebeu muitos passes longos. Então é bom essa é uma boa pedida, né, para o time. Eu acho que foi uma boa escolha. Você falou dos linebackers, que teve ali acho que na terceira escolha, daqui a pouco a gente vai falar. Sim. Mas eu não sei se acho que é Taylor o nome dele, né? Acho que ele não sei se ele O foi Davion Taylor na terceira Davion rodada. Taylor, é. Então, até já falando rápido sobre ele, eu não conheço muito, mas eu dei uma olhada, acho que ele não parece tão grande para a posição. Eu acho que ele tem 1,80 m e 100 quilos. Acho que normalmente 100 quilos acho que não é um tamanho muito bom para um linebacker, né? Acho que normalmente é um pouquinho mais forte, mas isso pode ser também adaptado na Os caras ganham peso também NFL. ao Sim, entrar sim. na liga, isso é normal. Aham. É, Na sequência, na segunda rodada, veio a escolha mais contestada de Filadélfia, que eu acho que entra naquela discussão de não, talvez não fosse uma escolha ruim, pensando em tudo que já aconteceu, mas haviam outras necessidades. A equipe selecionou o Jalen Hurts, quarterback de Oklahoma, na 53. Jalen Hurts, que era o quarterback de Alabama antes do Tua desabrochar, né? E depois de um ano no banco, ele decidiu fazer o seu senior year em Oklahoma, onde ele poderia ser titular.
O Jalen Hurts, a grande verdade é que assim, ele é um cara que ele pode fazer todos os passes que um time pedir. Ele participou de 2 programas com sistemas ofensivos muito bons e que variam bastante. Então é um cara que aprendeu muito rápido a jogar em Oklahoma. Eu acho que isso foi muito bom. É um cara que já mostrou que pode estragar com as pernas. E isso, de certa forma, no caso dele, para mim, é um pouco de um problema, porque ele sabe que ele tem esse potencial e, de certa forma, ele desiste muito rápido. A gente viu isso muito mais em Oklahoma do que em Alabama, até pelo potencial que Alabama tinha de recebedores e Oklahoma. Por exemplo, ele tinha a primeira leitura dele, a primeira leitura dele já não estava agradável, ele guardava a bola e corria. Eu acho Hum, que isso, é. num nível da NFL, não é viável. Não é uma coisa, não é uma situação que seja, como que eu posso explicar? Que é algo que ele vai aguentar fazer por muito tempo, porque a NFL se apanha muito e a pancada da NFL é muito mais pesada. Mas se você É. contextualizar que a gente tem o Carson Wentz, que já teve problemas de lesões, e é um cara que a gente não sabe realmente sobre a saúde dele, o quanto ele pode aguentar também, foi uma escolha de precaução, mas eu acho que aqui poderia ter atacado outra necessidade. Na terceira rodada, agora a gente vai falar do Davion Taylor, linebacker de Colorado, na escolha número 103. O que você falou, na verdade, sobre o tamanho dele, foi o que destacou ele um pouco no college. Por ele não ser um cara tão grande em questão de pesado, ele foi um cara que se destacou pela sua velocidade, um cara que conseguia se soltar de bloqueios com uma certa consistência, e ele mostrou em algumas formações que ele poderia atuar como cornerback. E eu acho isso muito interessante. Porém, eu acho que o grande problema dele é que ele é bom em várias pequenas coisas e não é espetacular em nenhuma delas. Eu acho que é um cara que, por exemplo, ele vai ter que tomar a decisão de ou perder peso e migrar para corner, ou ganhar um pouco mais de peso, que nem você falou, e ficar como linebacker. Acho que ele deveria seguir como linebacker, porque ele já mostrou que ele pode jogar nessa posição melhor do que de corner. E é um cara que eu acho que ele chega para jogar exatamente até pela necessidade que Philadelphia tem. Não tem Uhum. um corpo de linebackers muito forte. Então, é um cara que deve jogar como linebacker mesmo, pela necessidade e porque tem potencial. Acho que ele precisa ganhar um pouco de peso, que a gente sabe que isso acontece quando os caras vão para a NFL. E ele deve ser titular da equipe mais pela necessidade do que pelo próprio talento. Mas será que isso também não pode atrapalhar ele, tendo essa meio que pressão nele, quando ele talvez não esteja pronto já para jogar titular, né? Eu fico meio com essa É, dúvida. a, a, Eu a, não, de fato, eu não conhecia ele. Eu fui dar uma pesquisada até quando da gente comentar e tudo mais. Eu não vi, como você falou, pontos espetaculares nele. Eu acho que isso ele precisa, para ter um impacto grande na NFL, assim, nesse primeiro ano, ele precisa de uma coisa que realmente se sobressaia entre os outros e eu não vi o, isso de verdade, né? Eu acho que o ideal para ele agora seria ele começar na rotação, não como titular, e até enquanto ele estiver nessa transição de peso, talvez o ideal seja ele jogar um pouco mais para fora do box, né? Aproveitar que ele tem essa capacidade de jogar como corner, talvez usar ele como um níquel, entendeu? Tentar migrar um pouco, ver se às vezes ele se encaixa nessa posição. Mas eu acho que o ideal seria ele começar nessa rotação, sem muita pressão de ser titular, mas que a gente deve ver ele logo de cara em Filadélfia, deve ver, pela necessidade. Na quarta rodada, assim como o Dallas, Filadélfia também teve 2 escolhas, que a gente vai falar rapidamente sobre elas, que foi o Kevon Wallace, safety de Clemson, e E o joga de Jack cornerback Driscoll, também. que joga de cornerback também, e o Jack Driscoll, que é o L de Auburn. O que eu posso falar bem rápido sobre eles, porque não são jogadores que se destacaram muito. O Wallace é um cara que se mostrou bem no open field, um cara que não desperdiça tantos tackles em situações de mano a mano, e é um cara Ele é muito que bom nos tackles, cara. Muito e em bom. Eu tava situações até achando que elas podia tentar pegá-lo também. sim, em situações em que ele está fazendo a marcação homem a homem também, ele se mostrou um jogador bom, consegue acompanhar bem os recebedores,
não fica devendo muito em velocidade, porém é um cara que ele fez muitas faltas no college por contato ilegal ou interferência de passe, e o college é muito mais abrangente que a NFL nessas marcações. O college ainda passa muito mais, não passa pano, mas eu acho que a regra do college protege mais os defensores nesse sentido. Verdade. E você quer falar alguma coisa sobre ele? Então, eu acho que ele é, cara, ele é muito forte mental, assim, ele tem esse instinto nos tackles. Como você falou, joga até como nickel ali, acho que é uma posição importante para o time dos Eagles. E como eu também comentei, eu tava meio que estudando ele porque ele poderia ser uma escolha para o meu time, tava olhando, né, com um certo carinho ali. E eu vi que tal, até a questão entre ele e o Red Robinson, acho que tem uma boa proximidade ali, até pela posição que eles podem exercer em campo, como corner ou safety. Gostei bastante dessa escolha. Eu olhando assim as quatro escolhas do time, acho que o Kevon Wallace foi a quarta, né? Essas quatro primeiras escolhas, Foi. para mim aqui eu mais olhei assim, falei, cara, esse jogador pode sim ser muito, assim, muito, foi uma escolha de, vamos dizer assim, o melhor valor que o time pagou por um jogador, talvez. Sim. Porque eu não sei se É. a primeira escolha tinha que ser o Rager, a segunda fica aquela dúvida, a terceira também a gente comentou alguns poréns do Taylor, mas o Wallace, a quarta escolha que eu achei que mais chamou a atenção para mim, entendeu? O time fechou a quarta rodada com o Jack Driscoll, que é o L de Auburn. Jogou boa parte, jogou como tackle, mas eu acho que pelo tamanho talvez ele vá fazer a transição para guard na liga. É um jogador que ele fica devendo um pouco na parte de força, mas ele é muito bom jogando no segundo nível. Eu acho isso muito bom para ele, principalmente porque ele jogava como tackle e a gente sabe que essa responsabilidade no college às vezes os jogadores acabam pecando um pouco mais. Na proteção ao passe ele se mostrou um cara muito bom e muito versátil. Eu acho que até por ele vir de uma conferência que a SEC, de ser uma conferência que tem boas defesas, e é um cara que se provou contra bons times. O vídeo dele contra a Alabama é muito bom. Mas é um cara que saiu onde mais ou menos a gente esperava. Quarta rodada, uma classe de tackles forte. E ele deve. Não sei se ele chega para ser titular, talvez a necessidade de Filadélfia chame um pouco mais alto. Mas é um cara que deve brigar ali para ficar entre os 8 ou 9 jogadores de linha ofensiva da equipe. E aí a gente acaba Filadélfia. Eu vou deixar você começar falando sobre o Giants. O Giants que antes do draft começar tinha Uhum. necessidade de tackle, edge rusher, safety, wide receiver e tight end. E o time começou com Andrew Thomas na quarta escolha. Cara, eu acho que para mim ele era o Não, melhor tackle do draft. Eu acredito que ele é o melhor que todos os outros. Foi? Tá bom. não, Eu acho que ele é o pode melhor falar, do não que estava os te outros ouvindo. cotados antes, como o Earth e tal. E, cara, tanto na proteção do passe como no run block, eu acho que ele consegue levar os bloqueios até os próximos níveis da defesa. Eu gosto muito dele. Acho que as DLs dos times da NFC East, né, pelo lado dele, vão ter dificuldades. Ele me lembra bastante o Leo Collins, o right tackle dos Cowboys, né, principalmente nos tempos do college. Eu vi alguns vídeos comparando os dois. Aquele first step, aquele back step, ele é muito rápido, ágil, né? E ele sabe bloquear muito bem. Como eu falei, leva os bloqueios, acho que isso é muito importante, a força dele e a agilidade. Então, é uma escolha muito boa. Entre todos os tackles, acho que é uma. O que eu gosto bastante no Thomas é por ele ter jogado dos dois lados da linha. Ele jogou tanto como right tackle como left tackle. Eu acho que isso é muito bom até para uma transição, porque a gente sabe que geralmente os caras que vêm de primeira rodada, eles têm um tempo de adaptação jogando, por exemplo, isso eu falo porque o left tackle basicamente é o jogador mais importante da linha ofensiva por estar protegendo o lado cego do quarterback. Então, geralmente, esses Uhum. caras de escolhas altas jogam como right tackle uma temporada para sentir o ritmo, sentir a diferença e aos poucos essa transição vai sendo feita. Eu acho que ele é um cara que ele pode chegar a jogar como left tackle já, entendeu? Ele já jogou dos dois lados da bola. É um cara que nos 4 anos na Georgia ele melhorou a cada ano. A cada ano dele ele foi se tornando um jogador melhor. Eu gostava mais do Wirfs do que dele,
Só que ele não é uma escolha ruim. A gente não pode falar que foi uma escolha ruim. Era um tackle muito forte. O único problema dele é ele lidar com edges mais rápidos, que ele vai precisar trabalhar um Entendi. pouco, mas isso é normal. A gente sabe que o jogador sofre um pouco nesse começo, independente de nível. Mas eu acho que é o único problema, entre aspas, do Thomas que a gente pode falar. Na segunda rodada, o time atacou outra necessidade, que eu acho que foi a escolha que eu mais gostei do Giants, que a gente falou dele pré-draft, durante o dia 1, no começo do dia 2, que foi o Xavier McKinney, que era safety de Alabama. É um cara que pode fazer de tudo, mano. Ele pode jogar de corner, ele pode jogar de linebacker, ele pode jogar de Muito nickel, versátil. ele pode jogar de safety. Ele pode ser um cara que vai fazer blitz e pressionar o quarterback. É um cara que é exímio tacleador. É difícil você achar coisas ruins no McKinney. Eu acho que a única coisa que a gente pode às vezes falar um pouco, ele não é um cara que eu acho que no começo você pode colocar ele em single high para ele cobrir todo o fundo do campo sozinho, porque eu acho que ele foi testado poucas vezes nessa situação em Alabama. Sim. Então é complicado você já colocar essa responsabilidade nele, mas de resto ele é um canivete, você pode fazer o que você quiser com ele na defesa. E eu não consigo achar problemas. E eu não consigo, na verdade, nem entender como ele Não, com chegou na certeza segunda não. rodada. A verdade para mim é essa. Não fez sentido nenhum ele sobrar até a 36. É, ele passou na mão de vários times aí que poderiam draftá-lo, até pensando não só, preciso de um corner, vou pegar um cara que marca impressão e tal. Não, poderia ter buscado o Xavier McKinney porque ele é muito versátil, como você bem falou. Por dentro ali no box, também marcando wideouts, joga de safety. Como você falou, a questão de ele marcar sozinho no fundo do campo, por ele talvez não ter dado tanto isso no college, não daria para colocar ele de uma vez só contra caras como o Dak Prescott, o Wentz também, para contra ele tipo, na divisão. São Sim. dois caras que lançam muito bem, são top 10 da liga com certeza. Então é complicado pensando nisso. Mas eu acho que a adaptação é tudo, cara. Eu acho que vai ser o Sim. primeiro dele, é um cara muito versátil, vai ter bons entendimentos aí das rotas, como funciona na NFL. E é isso, cara. É um cara muito versátil. Herman? Oi. Tinha falhado um pouco sua internet. Ixi, tá falhando ainda, na verdade. Você me ouve, Herman? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir, Herman? Acho que ele tá com algum problema na internet dele. Não tô conseguindo te ouvir. Peraí, deixa eu tentar pra ver se a gente consegue continuar. Bom, a gente falou das primeiras duas escolhas já de Nova York, duas escolhas que agradaram bastante a gente. Vou só tentar restabelecer com o Herman. Tá me ouvindo agora? Oi aí, Tô te tô ouvindo. ouvindo. Tu congelou pra mim aqui, Você mano. Eu também provavelmente congelou congelei pra aqui. tu. Bom, vamos agora com a escolha de terceira rodada Beleza. de Nova York, que foi o Trenton Safety. Matthew Fechou. Pearl, OL de Yukon. Foi na escolha 99, né?
a equipe precisava de mais jogadores de linha ofensiva, né? Além de um left tackle Uhum. para proteger o Daniel Jones e melhorar o jogo do Saquon Barkley, né? Eu acho que a gente até discutiu um pouco isso, que por mais que o Isaiah Simmons estivesse disponível na 4, a equipe precisava realmente dar armas para o ataque antes. E o Matt Pearl foi mais uma dessas armas. É um cara que vem de um programa ok, é, teve ótima. É um jogador com um ótimo trabalho de mãos, na verdade, né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente para um cara que deve jogar no interior da linha. Ele é muito bom conseguindo trabalhar os bloqueios em dupla, né? Vamos dizer Dele. assim. E o único problema, talvez, nele seja exatamente a falta de competição que ele tinha em Yukon. Eu acho que isso até prejudicou um pouco o processo dele no draft. Apesar de terceira rodada não ser uma escolha ruim, ele não teve o mesmo nível de competição que outros jogadores tiveram. E isso pode ter sim diminuído o valor dele dentro da disputa. Os Giants não é uma linha assim, primorosa, nem essas coisas. Então, provavelmente ele tem uma probabilidade boa aí dele chegar já para ser titular. Provavelmente. Na quarta rodada, né? O time teve só uma escolha, que foi Acho que o. travou lá de Eu, novo. eu tô conseguindo te Mandei ouvir mensagem. agora. Tá um pouco atrasado a sua fala para mim. Pera aí, deixa eu tentar te tirar e colocar de novo. Consegue me ouvir? Foi aí? Você tá com Tô um ouvindo, pouco tô de ouvindo. atraso para mim só no que você tá falando. Tô ouvindo. Bom, vamos com a escolha na quarta rodada, que foi o Darnay Holmes, cornerback de UCLA. É um cara que eu acho que os números enganam um pouco sobre ele. Quando você vê as 4 interceptações, você pode ter uma noção, uma visão diferente do que ele é. Eu acho que ele é um cara que ele tem aquela coisa de ou ele vai ser muito bom ou ele vai ser muito ruim na liga. Porque ele é um cara com uma boa visão de jogo e se posiciona muito bem em campo. Isso deu para se notar bastante. Porém, é um cara que ele foi assim dominado todas as vezes que ele foi colocado em situações de marcação homem a homem. E quando ele precisou jogar em press também, ele era regularmente queimado. E ele não tem um trabalho de pés tão bons para perseguir os caras em rotas mais curtas. Ele tem uma boa recuperação, mas ele não tem o primeiro movimento muito forte. E eu acho que isso atrapalhou muito ele. E é uma coisa que, se ele não melhorar na NFL, ele vai ser constantemente queimado e ele vai acabar não tendo muito espaço. É, um cara que não tem aquele primeiro sprint assim, que ele até pode conseguir vir a tentar alguma recuperação e tudo mais, mas é um cara que aquele primeiro contato, aquele da primeira visão, aquele primeiro instinto, né, que não, provavelmente vai prejudicar ele, como você falou. É um cara acho que não, parece que não é confortável ali. Quando ele vê, ele já tem que correr atrás do cara porque ele já ficou para trás, entendeu? Então, provavelmente isso vai dificultar ele um pouquinho nessa caminhada na NFL, mas acho que dá para ele aprimorar. A gente ficar preocupado com essa questão da pandemia, de quando que os jogadores vão, enfim, ter o primeiro contato aí com
seus futuros colegas de equipe e tudo mais. Isso pode indicar um pouco quem vem do college essa temporada. Mas vamos torcer para isso logo acabarem, né, se sentirem confortáveis em poder voltar a jogar bem, enfim. Acho que é importante pensar nisso também, quando os times vão ter esse primeiro contato aí com os seus futuros colegas de equipe. Sim. Com isso a gente fecha também as escolhas do Giants e a gente vai para a última equipe da Conferência Leste, que é o Washington Redskins. O Redskins que tinha necessidade de muitas coisas, né? De OL, tight end, recebedor, corner, edge. E falando em edge, o time, na minha opinião, na escolha número 2, pegou o melhor jogador que essa classe de 2020 tinha, que era o Chase Young. Disparado, né? Melhor não E eu vou deixar você falar um pouco sobre ele. Cara, eu acho que ele foi uma escolha perfeita de pass rusher pros Redskins. Eu acho que o time estava necessitado mesmo de um pass rush, estava necessitado de jogadores que pudessem mudar, que eu acho que é o caso do Young. Eu acho que ele é muito natural, cara. Ele quebra bloqueios, é ágil, é muito forte, tamanho perfeito, eu acho que para posição. Eu acho que o Leite falou que o está muito baixo. Vixe, quase não dá para ouvir. Estranho, mas sei lá, vou tentar falar mais perto aqui. Eu acho que é um cara muito forte, ágil, em vários quesitos. Ele quebra bloqueios, acho que isso é importante também. Consegue ter uma esgrima boa, movimento de braços, enfim. Eu acho que é nítido que ele é um cara na posição, é um cara que tem tudo para um jogo para os Redskins e que precisa, porque a OL do Giants está sendo reforçada, a OL dos Cowboys é uma das melhores da liga, dos Eagles é uma das melhores da liga também, e você vai jogar 6 vezes? Não, 4 vezes? Não, 6 vezes. 6 vezes com esses times na temporada, que é quase metade da temporada. Então precisa de um cara que vá forçar o quarterback a errar, um cara que vai pressionar, enfim. Então acho que foi uma excelente escolha para mim. Ele com certeza também é o melhor jogador do draft e o melhor não quarterback disparado. Não tinha a cara melhor pro Redskins escolher. Era o que a gente falava. O Joe Burrow foi a primeira escolha geral porque a gente estava falando de um time que tinha uma necessidade gigantesca por um quarterback. Se não, o Chase Young seria a primeira escolha geral em muitos cenários para muitas equipes. Na segunda rodada a equipe não teve escolhas, o time não... Só antes, para responder rapidinho, o Matheus Leite perguntou se o Jalen Hurst está para os Eagles como o Tyson Hill está para os Saints. Eu acho que não. Eu acho que o Hurts ainda pode... Ele é mais quarterback que o Hill. Eu acho que o Hill ele é um cara que ele é um faz tudo, só que ele não é recebedor, ele não é quarterback, ele não é jogador de special team, ele é um faz tudo nessa equipe dos Saints. E o Jalen Hurts é um... Peraí, deixa eu... Acho que eu vou ter que te tirar e colocar de novo. Hoje tá um pouco mais complicado para manter a conexão com o Herman. Vamos ver se a gente consegue agora estabelecer de vez para a gente encerrar a parte dos Redskins. Tô ouvindo agora. Agora você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. O Matheus perguntou pra gente se a gente achava que o Jalen Hurts tava pro Eagles como o Hill tá pro Saints. Eu acho que não. Eu acho que o Hurts ele é quarterback. Eu acho que diferente do Tyson Hill, que é um cara que entrou no Saints para ser um cara faz tudo, o Hurts chega para jogar como quarterback até segunda ordem. Não acho que ele chega para fazer qualquer outra coisa na equipe que não seja ser o reserva imediato do Carson Wentz. Não sei se o Herman pensa diferente de mim, mas... Galera, se vocês puderem falar se só eu não estou ouvindo o Herman ou se tá todo mundo não consegue ouvir ele, não consegue me ouvir. Que da outra vez que a gente fez a live com o Herman deu tudo certo. Vou tentar conectar ele mais uma vez.
Beleza. Tentar colocar ele mais uma vez aqui, ver se a gente escuta ele, pra gente tentar encerrar essa parte dos Redskins. Mas eu acho que é isso mesmo, viu, Matheus? O Jalen Hurts está numa situação diferente do que a do Tyson Hill em New Orleans. Por mais que o Saints tenha até errado nessa renovação que eles tiveram com o Tyson Hill, eles estão em situações diferentes. Por mais que até o treinador o Sean Payton, que é o treinador do Saints, tenha falado que o Hill chegava para ser o segundo titular, a equipe anunciou o Winston, né? Então eu acho até difícil que isso realmente seja verdade. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que o Herman deve ter dado algum problema com a internet dele e ele acabou saindo. Vamos só esperar um pouquinho, ver se ele volta, senão a gente puxa o resto dos jogadores aqui que foram selecionados e a gente já encerra por aqui. Por enquanto, se tiver mais alguma pergunta que o pessoal quiser fazer para falar sobre a NFC Leste ou alguma outra pergunta, a gente posso responder enquanto o Herman não volta. Ele está tentando voltar agora, vamos ver se agora vai. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Que bom, mano. Eu não sei Bom, qual foi a mas beleza, vamos lá. vamos rápido para a gente não ter mais nenhum problema. Bom, o Redskins não teve escolha de segunda rodada, partindo direto para a terceira escolha 68. A equipe foi com Antonio Gibson, running back de Memphis. Tenho minhas preocupações com ele, mais pelo time que ele caiu do que com o próprio jogador. Eu acho que é um running back que faz o que a nova NFL pede, é um cara que pode alinhar como recebedor, é um cara que é bom quebrando tackles, que é o que a gente espera de um running back. Meu problema é que ele chega numa equipe que já tem um comitê de running backs, então a É. gente deve ver ele muito mais como slot receiver do que propriamente como running back. Mas de uma maneira geral, eu acho que é uma boa escolha. Caiu mais ou menos aonde deveria cair, terceira rodada, começo de terceira rodada. Mas chega numa equipe que você já tem o Pearson, você já tem o Guide, você já tem uma disputa muito grande. E querendo ou não, você tem que começar a desenvolver mais o jogo do Dwayne Haskins. Então, você não vai poder ficar, de certa forma, correndo tanto assim com a bola, porque afinal de contas, você gastou no passado uma escolha top 15 com um quarterback. Então você não pode ficar tão dependente do seu jogo terrestre. Eu também acho. Ele é um running back que sai para receber bastante passe, a gente viu isso no college, mas como você bem falou, vai ser difícil ele estar no backfield ali em muitos snaps pelo corpo de running backs que o time tem no elenco. Então, acho que ele é bom porque ele, de alguma forma, ele pode mexer ali com o box do adversário. Tanto se ele Sim. tiver. Ele alinha de várias formas no backfield, tanto em I formation, quanto por um lado, tanto pelo outro, alinhando também com aquele block release, aquele sai bloqueio e depois sai para receber. Então ele tem essas boas tipos de jogada que ele pode se encaixar no time. Mas concordo, você tem que desenvolver o Haskins, foi uma escolha alta ali nele, acho que é importante o time continuar apostando nele, que apesar de eu tenho bastante críticas a ele, principalmente na temporada passada, né, quando você defendia, né, mas eu acho que ele pode se galgar bem ali na NFL, mas ele precisa ser trabalhado. Se ele não for trabalhado, fica difícil ele evoluir, né? Então acho que a gente vai ver o Gibson alinhando mais como um slot, recebendo mais passe do que provavelmente no backfield, mas pode vir a dar uma confundida nas defesas adversárias de alguma forma que ele tenha se posicionado. O que eu gosto na questão do Haskins é que a equipe está com o head coach novo, né, que é o É Rivera. verdade. E Verdade. por mais que hoje a gente discuta muito o que Carolina fez com o Ken Newton na parte de saúde, o Ron Rivera foi fundamental para o Ken Newton se tornar um quarterback melhor e um quarterback legítimo. Então eu acho que o Haskins vai estar na mão de alguém que sabe trabalhar quarterbacks. E a escolha do Gibson também, ela pode se dar pela idade do Adrian Peterson. A gente sabe que por mais que o cara esteja correndo bem ainda, a idade está chegando. Então é que precisa pensar um pouco mais nisso.
E na quarta rodada a equipe teve duas escolhas, direcionou as escolhas para o ataque mais uma vez. A equipe na 108 foi com Shaquille Charles, offensive tackle de LSU. E na 142 a equipe foi com o Antônio Golden, que é receiver da Liberty, acho que é Liberty School, alguma coisa nesse gênero, me fugiu um pouco o nome agora da universidade, mas são os dois caras, para mim eles já estão naquela questão de tem um ou dois pontos fortes, mas que vão precisar trabalhar. Talvez o Antônio Golden tenha mais oportunidades pela necessidade de recebedor que a equipe tinha. E o Shaquille Charles ele vai conseguir jogar desde que ele consiga ser mais consistente do que ele era em LSU. Porque ele era um cara que ele ia do céu ao inferno muito rápido no jogo, era meio desesperador. Por mais que o Joe Burrow fosse um cara que conseguisse se safar bem das pressões, o Shaquille Charles tinha momentos em que ele cometia erros primários, que ele não pode cometer na NFL, por exemplo, ele vai colocar a saúde do quarterback dele em risco. Mas é um cara que ele trabalha bem no jogo de passes e tem um bom trabalho de mãos. Só que eu acho que a inconsistência dele pesa muito quando a gente vai analisar. E o Antônio Golden é um cara que ele é alto, é aquele típico jogador que você vai gostar de usar na red zone, é aquele tipo de receiver físico hoje que a gente usa na parte de fora do campo. O problema dele foi quando ele jogou contra adversários mais fortes ou DBs mais armas para marcar, ele sofreu um pouco. E eu acho que até pelo sistema que ele jogava, ele nunca desenvolveu muito bem a árvore dele de rotas, né? Ele fazia muita rota vertical, era muito cara daquela bola 50-50, né? Que a gente fala que é quando o quarterback só joga para o alto e é o meu cara contra o seu cara. E ele acabou não desenvolvendo outras rotas. E a gente sabe que na NFL é difícil você ter um cara que não tem uma variedade muito grande do que fazer, porque ele não vai ser usado só na parte final do campo. Sim, também acho. O Glenn Golden, acho que tem muito isso que você falou. Acredito que ele é um cara muito alto que vai ser usado justamente para essas jogadas de red zone e jogadas de fundo da end zone, né? Como muitas vezes eu vi até o Tony Romo usando com o Dez Bryant, mas aí o Dez Bryant com a bola nas mãos é outra história. Mas acho que ele vai ser E ele muito usado tinha muito mais recurso, né? O Dez Sim, Bryant era sim, uma arma na red zone, mas você podia dar a bola para ele em qualquer parte do campo. sim, exatamente. Mas acho que ele vai ser usado mais, até pelo tamanho dele, tipo, de altura, né? Acho que ele vai ser usado muito nessas posições. Eu fico um pouco um pé atrás, dei uma olhada nele até antes que eu não conhecia também, antes da gente vir comentar, porque ele é um cara realmente que vai ter jogada longa. Só que eu acho que a passada dele, eu não sei se isso, contra os melhores defensive backs da NFL, se a passada dele vai ser tão pontual como Sim. foi no college, porque o primeiro contato vai ser muito importante em cima dele para tirar ele dessa passada, né? Naquelas 5 primeiras jardas. Se algum jogador tiver um contato nele forte, eu não sei o quão isso vai prejudicar ele na hora de tentar abrir vantagem com Sim. velocidade pelo campo para poder receber nessas rotas longas, né? O problema dele, para mim, vai ser exatamente esse. Se ele pegar um cornerback que marque ele, quando a gente fala press, a gente fala aquela marcação que o corner já dá o contato direto Praticamente na ali. linha, né? Isso. Se ele pegar, por exemplo, usando o exemplo de Dallas, apesar de ele não jogar mais contra Dallas, pegasse um Byron Jones, que é um cara que põe bem a mão no adversário, dentro do limite que ele pode de 5 jardas, ele acaba perdendo a principal arma, que é criar essa separação para Sim. receber essa alta em profundidade. Porque ele não é o cara mais rápido do mundo também. Ele é um Ele tem cara uma boa físico. passada, né? Sim, Ele ele tem uma consegue. boa passada, mas ele depende muito desses primeiros 2, 3 passos que ele vai dar para ele Uhum. conseguir desenrolar seu jogo. Se no primeiro momento ele já ficar um pouco mais preso, ele perde muito nesse trabalho de rotas dele. Também. Mas é um cara que eu acho que ele chega com potencial para ser trabalhado. Não gosto da comparação que fizeram ele, compararam ele com o Preston Williams, que foi um jogador que veio no draft de Não. Miami ano passado. Eu acho que é diferente. Acho que a principal diferença dos dois era que o Preston Williams era um cara que desenvolvia muito mais rota que ele. Apesar do Preston Williams ser um cara muito forte na red zone, ele era um cara que
que recebia a bola em qualquer parte do campo e era um cara que tinha um arsenal do que fazer muito maior. Mas eu acho que, mais uma vez, vai estar numa equipe com o Ron Rivera comprometido em desenvolver o Dwayne Haskins. E desenvolver o Dwayne Haskins passa por desenvolver os outros jogadores do ataque também que estão chegando. Eu acho que é importante. O Washington tem uma defesa mais estabelecida que o ataque. E a equipe precisa melhorar isso para ser competitiva numa divisão que, apesar do ano passado ter sido muito sofrida para alguém Sim. conseguir ganhar, né? A gente até brincou com isso. Foi uma divisão que parecia que ninguém queria ganhar, a leste. O Trigo brincando com o comentarista do Band Esportes. Mas, voltando, a divisão leste, ela É tem... um prazer para mim, né? A Um divisão comentarista do Band leste, Esporte. ela tem quatro times com muito potencial. Concepção, eu acho que tirando Filadélfia, que Filadélfia talvez dos quatro tenha sido mais contestado o draft, só ganhou, entendeu? Tem um potencial muito grande aí. E eu acho que a gente encerra mais ou menos por aqui, né? Sim, sim, foi bom, mano. Acho que a gente conseguiu destrinchar bem essas 4, 5 primeiras escolhas aí dos times da NFC Leste, né? Eu, como torcedor do Dallas, cara, foi um dos melhores drafts que o time fez nos últimos anos aí. Até quando a gente pensa, pô, não conseguiu pegar um safety e tal, mas eu acho que qualquer outra possibilidade que eles tiveram ali, eles conseguiram desempenhar bem, pegando jogadores que estavam, às vezes, num board, uma posição muito melhor do que a que os Cowboys pegaram. Em contrapartida, os Eagles não foi tão bem assim. Eu estou falando que o Gui Costa lá do Brasil em Tóquio, né, que agora que é um dos comentaristas lá do Globoesporte.com, está assistindo a gente, um abraço para ele, que ele fala sobre esportes olímpicos. Eu acho muito legal esse draft dos Cowboys, em contrapartida dos Eagles, eu acho que não foi muito legal, né, e é Eu, um rival alto dos Cowboys, então acho que eu, os Cowboys saíram ganhando por bastante. eu acho que muito do draft do Eagles passou pela escolha do Hurts, né? Porque É, na terceira rodada, por mais que o linebacker de Colorado não fosse um cara tipo, que ninguém sentisse tanto impacto, é um cara que pode ser versátil na defesa. O Rigor na primeira rodada, aí a gente já estava na prateleira de receivers de eu gosto mais desse, você gosta mais daquele. Acho que o grande diferencial foi a escolha do Hurts, que acabou comprometendo um pouco a avaliação. Queria agradecer mais uma vez o Trigo, que está falando que a gente é top. A gente valeu. está estudando bastante para falar besteira. Eu sempre brinco com o Herman por conta disso. E acho que a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente mais uma vez nessa live. Pedir desculpa pelos problemas que a gente teve durante a transmissão. Que a gente não, infelizmente, a gente não consegue controlar essas coisas ainda. Mas foi um papo bem maneiro. Eu acho que a gente consegue fazer um negócio mais legal, assim, falando sobre a divisão de uma vez. Amanhã a gente volta, a gente vai falar da NFC Norte. Chicago Bears, Green Bay Packers, Detroit Lions e Minnesota Vikings. A gente volta amanhã para falar sobre isso. Provavelmente eu e Dan Lacalle. Semana que vem tem live com o Trigo também, né? O Matheus Pinheiro vai tocar essa live. Mas a gente está fazendo isso bastante, tentando produzir o máximo para vocês, para a gente continuar tendo conteúdo, para a gente poder falar de futebol americano nesse momento. E queria agradecer sempre quem acompanha a gente, agradecer o Herman mais uma vez. Ele queria muito, a gente queria muito falar sobre isso, né? E a gente pensou de uma maneira que a gente conseguisse falar bastante dentro de uma live. O Trigo colocou também as lives que ele tem na semana que vem, né? Para quem quiser acompanhar no perfil dele, que é o Trigo91. Tem entrevista com Vitor, Paulo Mancha, o Matheus, nosso companheiro, PH. Então, para a galera também dar uma acompanhada lá. Um papo bem legal também. E é isso, Herbert. Tem alguma coisa para falar? Não, mano, só agradecer a vocês, a galera que apareceu aí, que comentou também. Fica muito difícil de ver os comentários, que passa muito rápido aqui, mas a gente agradece, valeu. Vamos continuar aí de olho aí nas transmissões das lives do Primeiro Descida. A gente vai falar da maioria das divisões, vai ter entrevista também com gente aí marcada que a gente vai divulgar ainda. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Valeu, galera, agradeço, hein? Bom, para quem não segue a gente ainda, aqui no Instagram, Primeira.Descida, no Facebook, Primeira Descida, no YouTube, Primeira Descida também, que a gente está disponibilizando todas as lives lá,
para quem não consegue acompanhar a gente ao vivo, Facebook Primeira Descida, Twitter Primeira Descida, Victor Herman no Instagram e no Facebook. Meu, você pode achar tanto no Twitter, Instagram, arroba o Menino Ornelas. A gente volta amanhã para falar um pouco mais. A gente não esqueceu do FABR. A gente já está com algumas entrevistas marcadas também que a gente vai começar a tocar. A gente teve segunda-feira com Mochila, que foi um papo muito legal. Para quem não pôde Muito acompanhar, tá lá no bom. nosso YouTube, muito legal. A gente vai falar bastante ainda sobre a FA que está em São Paulo, viu, galera? Pode ficar tranquila. Aqui no Primeira Descida, a casa do futebol americano em São Paulo.